Olá, uma alegria ter você aqui conosco no podcast Trocas Preciosas. Eu sou Priscila Almeida, uma das idealizadoras deste podcast, juntamente com a minha amiga Adriana Oliveira. Caso esteja chegando recentemente por aqui, somos um podcast psicoeducativo que traz temas atuais e experiências em primeira pessoa, para que possamos refletir juntos e pensar caminhos mais saudáveis coletivamente. Antes de falarmos sobre o episódio de hoje, gostaríamos de dividir que iniciamos um novo projeto aqui no Trocas Preciosas, chamado Movimentos Preciosos. Fascinadas pelos movimentos das pessoas em prol de uns servir as comunidades, começamos a buscar projetos artesanais que conciliam um olhar ambiental, social e econômico. Nossa aspiração é utilizar os meios sociais do Trocas Preciosas para divulgá-los, com o intuito de inspirar e quem sentir-se tocado terá a oportunidade de conhecer com mais profundidade e contribuir. O primeiro movimento precioso que identificamos é os Saberes no Pano. Quer saber mais sobre os Saberes no Pano? Acesse o nosso Instagram, @trocaspreciosas ou @saberesnopano, tudo junto. Nos apaixonamos pelo lindo trabalho realizado por duas irmãs, Senhora Mirtes e Senhora Marli, da comunidade Jardim Comercial em São Paulo. Ao adquirir um produto dos Saberes do Pano, você apoia mulheres em situação de risco, cerca de 90% da renda dos produtos é destinada a ajudar mulheres em situação de risco, cuida do meio ambiente, os produtos são feitos com retalhos de tecidos doados por empresas têxteis, incentiva a economia local e ajuda a manter as atividades da Associação Movimento de Mulheres do Jardim Comercial. Siga conosco e se encante também por essa ação que reúne responsabilidade social, compaixão e humanização. Agora vamos falar sobre o episódio de hoje que está belíssimo. Como recriar os nossos sonhos, recuperar o imaginário e a autonomia das crianças? A nossa convidada especial, dona de um lindo sorriso e de reflexões preciosíssimas, é a Larissa Lacerda. Larissa é mãe do Murilo, defensora do brincar, entusiasta da tecnologia, apaixonada por natureza, maranhense colecionando histórias mundo afora e fundadora da Enquanto, uma empresa que busca questionar, repensar e agir pela infância. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela PUC São Paulo, doutoranda em Ciências da Educação na Universidade do Porto, em Portugal. Além de ter trabalhado como psicóloga infantil, realizou e realiza o sonho de criança de ser professora, já tendo sido docente de graduação e pós-graduação. Aspiramos que vocês aproveitem cada segundo dessa conversa inesquecível que tivemos com a Lari e obrigada por estar aqui conosco. Olá, estamos aqui no nosso episódio especial com a Lari para a gente falar como recriar os nossos sonhos, recuperar o imaginário e a autonomia das crianças. Lari, a gente ficou olhando assim, né, enquanto que logo mais você vai explicar para a gente o que é e como surgiu as aspirações, tudo. E só para a gente começar aqui nos aquecendo, diante as suas experiências pessoais e profissionais, quais são as concepções de infância que você tem investigado e quais os conceitos de infância? Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e animada por estar aqui nessa troca preciosa com vocês, que a gente consiga aproveitar nosso tempo trazendo boas reflexões para todo mundo que está a ouvir. Então, eh, eu queria muito conseguir dar essa resposta de maneira sucinta e resumida, mas ela me consome muita parte, muitas horas do meu dia estudando sobre isso. E o que eu consigo dizer, é que a gente deveria falar infâncias, no plural, porque as infâncias são múltiplas, existe uma diversidade de categorias de conceitos, e não só conceito, com mudanças ao longo do tempo. Desculpa. Então, na Idade Média,
o conceito de infância talvez a gente nem consiga, identificar nos registros que tem da Idade de Média, por terem sido tão distantes do que a gente vê hoje. Então muitos autores e autoras falam que não existia infância na Idade Média. E outros autores defendem que, provavelmente, o que eles entendiam de infância estava muito longe do que a gente entende hoje, por isso a gente não consegue identificar. Então já começa aí uma grande discussão, né, de um conceito único, não existe, mas de concepções que foram mudando ao longo do tempo. No século XII, no século XIII, teve uma influência cristã. Então, com o cristianismo, o olhar para a criança também foi mudada essa concepção. Eles dizem que a figura de Jesus, criança, bebê, representado mais, constantemente, também poderia ter um objetivo de que as pessoas protegessem mais as crianças, relacionando Jesus à figura de o Jesus menino. Então isso também, no século XII e XIII, já começou já se nota outro jeito de ver, de uma concepção de infância. No período moderno, outra mudança, e aí se identifica que era uma criança vista como algo inferior. E todos esses conceitos, eles ainda estão aqui com a gente. Então o que eu estou apresentando foram pontos de mudança, eh, mas é sempre algo que continua mudando. No século XVIII, com o capitalismo, teve a relação da criança com o filho, e o filho que recebe a herança. Então teve essa relação também que já começou a mudar a nossa concepção sobre a infância. E com os filósofos John Locke, Rousseau, essa visão do John Locke, da criança como uma tábula rasa, também influenciou muito a concepção de infância. O Rousseau trazendo a criança como inocente, como uma visão mais romântica, né, da criança também temos, né, essa noção da criança mais sensível, de sabedoria, da infância como algo que vai salvar, como progresso, como futuro da humanidade, e não olhando para a criança como um presente, né. A criança, ela não é alguém que está a vir a ser adulto, tendo o referencial o adulto. Então, esse caminho aí de concepções da infância interfere a maneira que a gente olha para as crianças, olha para a infância, sobretudo numa ótica adultocêntrica, né, que é a criança em relação ao adulto. Isso aqui tudo que eu falei para vocês, foram a partir de uma ótica ocidental, eurocêntrica, muitas vezes, né, a maioria das coisas que eu falei aqui. E quando a gente fala de infâncias, a gente também tem que olhar para como que o conceito de infância é visto sem ser nessa ótica eurocêntrica, ocidental e que de um único referencial. Mas as concepções de infâncias, por exemplo, indígenas, são muito diferentes disso. As concepções de infância orientais podem ser muito diferentes disso, não sei, porque não estudei, né, então não posso falar, mas pode ser. Por quê? Porque hoje, a partir do avanço da sociologia da infância, mais recente, né, a infância, que é a maneira que eu olho, a partir desse estudo, dessa área, é a infância como uma categoria social. Então, ela vê as crianças como atores e agentes sociais, não só consumidores de uma cultura, não só, aprendendo isso que a cultura que tem no mundo, mas também produtora de suas próprias culturas. A partir disso, a gente vê a criança como alguém que já é, não alguém que
carrega o peso do seu futuro da humanidade e tem que vai fazer o mundo melhor, por exemplo. Ou como alguém que ainda não é, só vai ser quando chegar adulto, como se o adulto fosse o referencial, o adulto fosse o ponto de chegada. E a criança, ela já é no presente, enquanto ela é criança. Então, é um pouco essas reflexões que eu venho fazendo e venho, pensando sobre a minha relação no mundo, quando eu me relaciono com a minha infância e quando eu me relaciono com a infância das crianças que existem hoje, né. Então, acho que é um pouco abrir esse olhar para essa multiplicidade e diversidade do que a gente aprende, do que é a infância. A Adriana tá com um sorrisinho. Gostei, Adriana. É que eu tô aqui, né? Você falou infâncias no plural, né? E realmente a gente passa por tantos momentos, exatamente como você disse, para chegar no adulto, né? E essa chegada no adulto tem essa trajetória toda, né? Esse percurso todo é um zigue-zague, né? De aprendizado, né? Da infância e ao mesmo tempo olhando o futuro lá na frente, né? O futuro desse adulto lá na frente. Eu fiquei aqui Isso. viajando no que você disse, né? Eu achei muito, muito legal. Ah, muito bom isso que tu trouxeste, porque não só uma multiplicidade de como as crianças vivem as experiências em relação aos lugares que elas estão, às pessoas que elas estão, às culturas daquele local, como a mesma pessoa vive muitas coisas num só momento. E o que é curioso é que qual é a idade da infância? Pri? Não tem. É que e não é muito se a gente coloca que a infância é um período por idade, eh, a gente é só um parâmetro, a idade é um parâmetro, né. Porque muitas tem um livro, a entrada de um livro do professor Carlos Neto, que chama Libertem as Crianças. Na Ai, como é o nome? Antes de começar o livro que alguém escreve, esqueci a palavra, fugiu agora. Prefácio? O prefácio, é. A pessoa que escreve o prefácio fala assim: "Todo mundo todas as pessoas são crianças, mas nem todo mundo tem infância". Isso é muito impactante, né, porque se a gente for pensar que a infância ela tem uma idade, as pessoas não se comportam em relação às crianças a partir da idade. É a partir de outros construtos sociais, de ser homem ou ser mulher, de ser branco ou de ser negro, de ser indígena ou não indígena. A partir disso, as pessoas esperam um comportamento da criança diferente. Muitas vezes, esperam atitudes que roubam a infância e outras coisas também que a gente não preserva, não coloca como prioridade. Então a nosso cuidado, nosso olhar é para que, colocar a infância no centro. Como é que a gente olha para a infância no centro das questões, no centro do debate, como prioridade, e não falar sobre a infância, mas, a partir de uma perspectiva que nós estamos no centro. Por exemplo, se a gente conseguisse fazer isso aqui, teria uma criança para falar sobre isso. Mas como isso não é possível, né, tem uma série de questões, que dificultam isso, o que eu posso fazer, minimamente, nesse poder que eu tenho desse espaço como adulta, é falar, mostrar coisas que eu escuto delas, não só as minhas impressões sobre isso, mas também o que eu aprendo com elas. Então, eu tentei trazer um pouco disso aqui das perguntas para vocês, de como falar com a infância, sobre infância, sem ser só a minha percepção de adulto, mas tentar trazer um pouquinho também o que é que as crianças
pensam sobre as coisas que diz respeito a elas, que afinal é um direito que elas têm de participar sobre as discussões das coisas que dizem respeito a elas. Eu acho que as crianças, quando a gente fala delas ou perguntar algo para elas, a primeira coisa que acho que vem para elas é aquele sentimento de, na infância, como criança, é o brincar, né? Aí eu Aham. te pergunto, Lari, o que é um ser brincante? Todos nós Boa. podemos nos considerarmos ou sermos seres brincantes? E quanto isso pode impactar em nossa relação com o mundo? É, existem várias, já li várias pessoas que escrevem relacionando o brincar, meio que faz parte da definição de infância o brincar. Então, se alguém brinca, então é criança. Isso não é necessariamente uma coisa com a qual eu concordo e acho razoável. Acho que tem vários problemas nisso. Mas o fato é que a gente, depois, nesse lugar que a gente está agora, parece que se a gente for brincar, é visto como algo não é sério. Isso não pertence por exemplo, a criança está lá na escola, vou falar de um exemplo de falas que eu ouço, né? Chegou no primeiro ano do ensino fundamental. E aí as crianças escutam coisas do tipo: olha, aqui acabou a brincadeira. Aqui já é o primeiro ano. Olha, acabou a brincadeira, agora é hora de trabalho. Olha, tem hora para tudo. Hora para brincar e hora para fazer tal coisa. Então, eu me incluo nisso, porque eu já me peguei falando isso várias vezes. Claro que a gente, né? Estamos aqui, né? Isso é aprendido e a gente tem que ficar refletindo sobre isso. Como se o brincar tivesse separado da coisa séria. Quando a gente olha para o brincar de um jeito mais brincante, a gente consegue, enquanto adulto, se arriscar mais em tentativa de chegar próximo do que eu brincar. Porque eu tenho uma sensação de que quando eu era criança, o brincar, ele era de um outro jeito, que as sensações que eu tinha naquele momento, quando eu estava brincando, eu só atinjo hoje, como adulta, por meio da arte, por meio de expressões artísticas ou artesanais. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa que não tem fim, não tem utilidade, não tem finalidade, que eu faço pelo prazer, pelo próprio fazer, que é o que acontece quando eu faço coisas artísticas, dançando, pintando, desenhando, fazendo crochê, enfim, aquela sensação daquele momento é o que eu tenho uma lembrança, que é o que eu sentia quando eu brincava na infância. E a Pel, que infelizmente já faleceu esse ano, ela fala que brincar é o ser inteiro, é o estar inteiro, é o fio condutor que, que faz a gente ser inteiro. E, e um ser brincante é um ser, a partir do que a gente pensa na enquanto, né? É um ser que lembra que nem tudo precisa ter uma finalidade, um propósito, checar fazer a checklist do fim do dia. É, é um ser que olha para a espontaneidade, que olha para os seus desejos e vontades, que articula os riscos, que consegue avaliar os riscos, que consegue fazer parte de uma roda de capoeira, por exemplo. Então, perguntei isso para a minha companheira lá da Enquanto, faz parte do time Enquanto, a Mayra Margarida, e ela fala que a aproximação do ser brincante para ela é dentro das culturas tradicionais do Maranhão, como o tambor de crioula, o bumba meu boi, a capoeira. Naquele momento que ela está
Dentro desse contexto de cultura popular, Maranhão, é que ela se sente um ser brincante. Se eu for perguntar para uma outra pessoa do grupo, a Lana, ela vai dizer que ela se sente um ser brincante quando ela está fazendo as colagens, que ela se expressa por meio de colagens, quando ela está recitando versos e repentes, e é nesse momento que ela, como se ativasse o ser brincante dela, que ela sente prazer naquilo, em fazer por aquilo só. Então, as culturas tradicionais brasileiras, as culturas populares, né, ou assim dizendo, são momentos que os adultos criaram para manter essas sensações. Isso daí é o que eu tô pensando, né? Que eles criaram para manter essa sensação que a gente tem quando está fazendo uma coisa só pelo próprio fazer da coisa já é suficiente para manter a gente fazendo, entendeu? Não precisa de nenhuma pessoa de fora validando o que a gente está fazendo, não precisa de nenhuma troca financeira por isso. A gente está ali porque aquilo já é suficiente para nos manter fazendo. Eu acho que eu esqueci uma parte da pergunta, talvez. Eu acho que você respondeu sim, que todos nós podemos nos considerar, né, seres brincantes. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa que você Eu expressou. queria perguntar para vocês, eu queria perguntar o que vocês fazem no dia a dia de vocês que dão essa sensação de que semelhante a quando vocês brincavam na infância. Uhum. Enquanto eu estava te ouvindo, eu estava tentando resgatar isso. E me vieram dois momentos, assim. Um enquanto eu estou cozinhando, né? Sim. E principalmente quando eu estou na presença, assim, dos meus filhos, que é quando você brinca você faz o bolo e aí depois você vai raspar, assim, sabe? Aham. Me veio muito forte. Que E delícia. outro momento é quando eu tô lendo história e eu posso mudar a voz dos personagens, assim, eu acho que foram 2 momentos, assim, muito fortes, assim, que me vieram enquanto eu te ouvia, assim, como será que eu brinco, assim, sabe. Aí uma outra coisa também que me veio agora é quando, de vez em quando, a gente coloca o som mais alto aqui e a gente fica dançando, principalmente os dias que estão muito frios e a gente não consegue ir pra rua, assim, e aí todo mundo dança extremamente aberto, assim, sem como se ninguém estivesse olhando, é bem essa sensação, Sim, assim, tipo, aquilo me sustenta a energia de me manter ali, assim, sem pensar sim. no final ou o que eu vou me torna presente, assim, me trouxe o ser brincante é a pura presença, sem objetivo, assim, né, é só de você estar ali. Perfeito. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Eu gosto de desenhar e pintar. Eu sempre gostei. Então, aí, quando eu sempre estava com os meus pequenos, apesar de serem bastante agitados por serem meninos, né? A Gabi veio um tempo depois, era no desenho, era na pintura, né? Tinta guache, lápis de cera. Isso eu sempre gostei. E joguinhos, né? A gente brincava muito, sentava no chão, montava Lego. Eu adorava fazer isso com eles, né? De construção, né? De casas e aí era bonequinho fazendo. Isso assim eu sempre gostei, essa parte de montagem de pintura com eles e é onde acho que eu me resgato nesse sentido. Adri, eu achei que tu fosse falar quando tu escreve. Brincar. Não, não. É interessante, né? Porque essa parte da minha escrita, ela veio muito para mim na adolescência, para mim, né? E com eles, eu não pude isso com eles, e nenhum dos meus filhos resgatou isso de mim, né? Eu sei, mas eu tô falando. Na infância. Mas eu tô falando agora. O que é que tu faz enquanto adulta que te deixa presente, que te faz ter a sensação de que tu tá brincando, porque acessa algum lugar semelhante a quando tu brincava na infância.
Aí por isso que eu perguntei, Da por isso que eu achei que você escrita, não, é, por incrível que pareça, né? Isso o que é a parte do brincar mesmo, a parte não da escrita, mas aquela coisa do desenho, isso me puxa. assim, Eu te disse isso do desenho porque eu tenho resgatado isso. sim, Recentemente eu estou resgatando isso, né? E tanto que ali na época de colégio, a aula de artes era, né, principalmente a ah, parte de pintura, que tinha uma que eu me esqueci o nome agora, que tinha parte de pintura e tinha parte de aula de artes, né, da história da arte. Isso, assim, era uma coisa que sempre mexeu comigo. E como eu tenho resgatado essa pintura, foi por isso que me veio isso. sim, Porque a escrita, ela já está comigo. A escrita, já tá. eu sinto que a escrita veio comigo, né? Ah, Mas sim, eu só acessei a escrita na adolescência, na adolescência. né? Foi isso. Estava me lembrando aqui que quando eu sou a mais velha, tenho um irmão e uma irmã mais nova. Eu e minha irmã somos quase 5 anos de diferença. E quando ela brincava muito, 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 muito de faz de conta, casinha, personagens, tal, e brincava sozinha. E eu achava o máximo, e eu ficava assim, querendo ver ela brincando, admirando mesmo ela brincar. E ela ficava com muita raiva, porque ela sentia que eu estava invadindo o espaço dela. E ela falava: Para de me olhar, eu quero. Mas ela fazia umas histórias assim, tão sensacionais, que eu ficava. Eu só parava para admirar. E tinha que ser escondida, né? E às vezes eu tô fazendo. Eu também não desenho super bem, mas me expresso pelo desenho. Às vezes eu tô fazendo assim, tá naquele momento desenhando, tal, tal. E alguém chega, eu fico, não, não, não olha meu desenho, não, não vai invadir minha privacidade, não, não, não acessa aqui. Ou às vezes o meu filho tá brincando e aí ele percebe que alguém chega, ele vai diminuindo a voz. Então eu acho que o brincar também é esse lugar de privacidade, que Hum. você se você tá ali se organiza, tá no seu espaço e quando alguém se aproxima também. E também tem vários tipos de brincar. Então, como nós adultos precisamos categorizar as coisas, até para a gente poder fornecer condições, nós temos o poder, né? O poder é nosso. Nós temos o poder de escolher, de decidir, é isso que é validado como uma escolha adequada, né? Tanto que a gente usa adjetivos para xingamentos, adjetivos como infantil. Ah, essa criança é muito infantil, isso é mais como se fosse uma coisa ruim. Então, nós temos o poder. Como a gente está no poder, a gente tem que olhar para isso com cuidado, e realmente entender que a gente tem mais poder do que as crianças de decisão político, apesar das crianças serem seres políticos, é a gente que tem esse poder, a gente precisa também tentar garantir condições, espaços, lugares que favoreçam o brincar, por exemplo. Então a gente inventou algumas categorias para poder identificar se a gente está conseguindo organizar os espaços de maneira adequada para que a criança possa explorar essas habilidades e desenvolver mais essas habilidades de maneira eh, plena, né? Mais plena possível. Então a gente categorizou, por exemplo, como brincar social, que é o brincar com o outro, colaborativo, os jogos, que é o brincar com o outro, mas com algum tipo de competição e de regra. O brincar simbólico, imaginário, o brincar de construção, brincar de causa e efeito. Nós que eu estou falando dentro da psicologia, dentro da educação, então, a gente foi categorizando esses brincares diferentes para poder ter condições de oferecer espaços, tempo, estrutura suficientes para as crianças desenvolverem isso que é nossa obrigação. A gente tem o dever de garantir oportunidade
de brincar das crianças. Brincar livre, que eu sempre eu tenho uma perseguição com esse termo, brincar livre. O que é brincar livre? O que é brincar? Então, tudo eu me questiono muito e vou saber, quero descobrir o que é, por que a gente inventou isso não brincar, mas o que é, o que é brincar livre? É livre mesmo? Quem escolhe o que é livre? Quem define? Ah, essa criança está brincando livremente. Quem que define isso? É a criança? É a gente que define se é brincar livre? Ah, é brincar livre, mas dentro daquela estrutura específica. E a criança pega o brinquedo e começa a brincar com o brinquedo. A gente fala, não, não é assim, tá brincando errado. Esse brinquedo foi feito para brincar assim. Isso é brincar livre, não é? Então, também daria outro podcast só sobre isso. A gente coloca limites até na brincadeira do livre. Mas é muito, não é pouco, não. Nossa É Senhora. muito. É muito. E eu percebo assim que a gente. Eu acho que os adultos da época que eu era criança, eu não sou. Eu sou nova, né, gente? Eu não sou muito. Mas os adultos viam o que era infância, e como eu observo que os adultos veem o que é a infância hoje, como eu vejo o que é a infância hoje, eu acho que teve uma grande diferença. Por quê? Eu tive uma infância mais livre em relação ao que o meu filho tem, por exemplo. Por quê? Porque eu tive uma infância que eu podia brincar na rua, eu podia. Todas as crianças nós brincávamos não sei como chama em São Paulo, mas pega-pega, esconde-esconde, nananã. Vocês assim também, né? Em todo o quarteirão, em toda a rua. Tipo, a rua era o nosso espaço do brincar. E a gente é que mandava na rua. Então, a gente botava as traves lá, a rede de vôlei, e a gente decidia a hora que o carro ia passar ou não. Para o carro passar, a gente tinha que tirar. Se a gente não tirasse, ele ficava parado esperando, porque a gente é que mandava na rua. E hoje não. Hoje, como eu percebo, a mesma rua que eu vivi isso quando eu era criança, há 3 décadas atrás, 2 décadas, vamos lá, não acontece mais isso. Quem manda na rua é o carro. As crianças que moram na rua estão dentro de casa. Elas não ocupam mais esses lugares. Os adultos, os mesmos adultos que liberavam a gente a possibilidade de brincar na rua, hoje não fazem isso com as crianças que estão lá, que falam, é perigoso, não pode. Então, a maneira que a gente olha para a infância, que a gente olha para o brincar, também sofre influência e modifica a partir de variáveis, de mudanças no mundo também. Uma outra mudança também que acontece é a questão da tecnologia, que hoje é diferente o jeito que a gente se relaciona com a tecnologia, com as cidades, de muito pouco tempo atrás. Então, todos esses aspectos a gente precisa discutir, olhar para eles e entender como eles se relacionam com a infância. A gente precisa, não, eu recomendo, é o meu convite para que a gente possa garantir o nosso dever de priorizar a infância, as crianças, a partir do que elas têm direito, do que elas merecem, precisam. E se a gente não atrapalhar, já vai estar fazendo bom. Mas se a gente ajudar, vai ser melhor ainda. Eu achei interessante você falar da infância livre, e ela também pode ser solitária, né? Porque eu lembro que quando eu era pequena, além de fazer todas as brincadeiras, né? Esconde-esconde, pique, jogar bets na rua, né? Uhum. E o carro tinha que esperar a gente terminar a jogada, e assim vai. Eu passava horas em cima de uma árvore e ficava, só eu, horas, horas e horas, né? Tinha um pé de manga na casa da minha avó, eu subia e ficava eu sozinha lá, com a imaginação a mil. Tanto que eu tenho até uma marca no meu braço, né?
porque eu me machuquei, me cortei subindo, né? Mas eu digo que é a marca da minha infância, porque nesse ponto foi Sim. muito boa mesmo com E alguns tem uma, momentos solitários. e tem uma coisa, um fenômeno que acontece, que a gente sempre tende re- a achar que a nossa infância foi melhor do que as infâncias das crianças hoje, né? É, e o saudosismo da infância faz com que a gente ache assim, lembra de vários momentos bons, né? Sim, Mas achei muito, muito legal que tu trouxeste a palavra solitária, porque realmente a gente ficava muito tempo, quer dizer, eu também ficava assim, muito tempo sozinha e sem supervisão de adulto. uhum, É, e era tão incrível isso, não ter adulto supervisionando tudo, que hoje, às vezes, quando eu faço meditação ou ouço alguma música e eu conto um lugar de conforto, assim, sempre vem imagens de lugares, por exemplo, na, na casa dos meus avós, que a gente ia pro que tinha um quintal enorme, ou então para a fazenda que era no cerrado, e que as crianças desfrutavam daquilo ali e se imergia naquele espaço como se fizesse parte deles. E aquilo ficou uma memória tão forte em mim, que é o meu lugar de acesso de conforto, de segurança. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu volto para aquilo. Mesmo que eu tivesse sozinha, é o meu lugar de conforto. Não é um lugar que eu me sentia parte daquilo, me sentia protegida. Eu nem sei onde meus pais estavam, mas eles estavam me supervisionando de um lugar que eu não conseguia acessar. Tanto que uma vez o meu irmão caiu do cavalo, assim, muito longe, e na hora que ele caiu, o meu pai falou: Maurício caiu do cavalo, e eu não, e ele só, porque ele também, os adultos ficavam mais alertas, alertas. Uhum. né? Porque não tinha um celular para ligar e não tinha uma câmera filmando, né? Não tinha. Então, acionava outros sentidos que meu pai ouviu o barulho do cavalo, tu, 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 pum, parou. Ele falou: Maurício caiu, e ele já foi na direção. Ele, na minha cabeça de criança, estava longe. Só que ele foi certinho lá, encontrou e socorreu meu irmão, e não aconteceu nada. Porque meu irmão caía 1000 vezes de cavalo, nunca se machucava. Também sabia cair. E, e é muito curioso isso. E muito curioso também que a gente vai falar de infância, a gente fala da gente. Porque existe criança, que todo mundo foi criança, por isso que eu acho que como que a gente não debate infância no mundo da maneira como deveria? Porque, primeiro, não existe sociedade sem infância, sem criança, certo? É. E eu não conheço nenhum adulto até hoje que não foi criança um dia. 2 motivos para a gente discutir infância da nossa vida. Então a gente costuma assim, vai falando, claro que isso vai chegando a gente, né? Falamos da infância como categoria social, como uma parte que abrange o número de pessoas atualmente, mas a gente fala também de quando a gente foi criança, das memórias de quando a gente era criança. Inevitavelmente isso acontece. Mesmo que a gente não fale, a gente pensa. Mas aparece ali de algum jeito. Então, já me perdi, mas já que a gente já tá. Fomos no fluxo. É assim. É verdade. Estar presente é isso. A brincadeira vai para um lugar que a gente nem sabe para onde é que foi, qual é o fio, né? Sim, não, e eu fiquei refletindo, o meu filho estudava numa escola onde um dos uma das propostas era esse brincar livre. E aí, tinha os brinquedos lá onde tinha um lugar onde ele tinha que subir, onde ele tinha que escorregar, e era assim, esse era o jeito certo, né. E aí quando ele mudou de escola,
tinham só uns troncos de árvore, tinham as árvores e tinham os banquinhos, tinham alguns troncos espalhados, assim, os galhos. E aí ele parou e falou assim: mãe, eu não sei brincar, como se existisse um jeito certo, assim, de brincar. E quando ele viu aquilo tudo espalhado e ele tinha um universo pela frente, foi quando ele construiu que existia uma nova possibilidade de brincar, que brincar era diferente, podia ser associado à exploração, tudo. E assim, eu nunca tinha refletido sobre isso antes, assim, foi te ouvindo, onde você questionando, né, existe um brincar livre, assim, e é o que nos vendem, né, às vezes a quantidade de brinquedo é que significa, tipo, um brincar livre, né, onde ele pode escolher, mas ainda assim tem um jeito certo que a gente vai colocando, onde a imaginação ela vai ficando em outro plano, né? Isso aí me fez refletir muito sobre isso, assim, onde a criança ela vai perdendo a autonomia, né, de agir dentro daquele espaço, de explorar, porque existe um padrão de como ele deve brincar. Exatamente. E se a gente pensar, perfeito, perfeito esse exemplo. E se a gente pensar, quando a gente compra o brinquedo, quem fez o brinquedo? Um adulto. Um adulto. Se vocês prestarem atenção, o adulto que dá o brinquedo fica mais feliz com o brinquedo do que a criança. Sim, É sim. e às vezes eu sou terapeuta infantil e sou mãe. Eu chego na loja de brinquedo, eu quero comprar tudo. Por quê? Por que eu quero comprar tudo? Porque o adulto que fez aquele brinquedo, ele sabe que, eu não sei se ele sabe, né? Mas ele faz com que eu queira comprar aquilo ali. E também a publicidade infantil é outro problema, a publicidade infantil é outro aspecto. Mas quando a gente vai, por exemplo, no filme Território do Brincar, e a gente olha que as crianças produzem o próprio brinquedo, o brincar já é produzir o brinquedo, não é um brinquedo produzido pelo adulto, que entrega para a criança o brinquedo pronto, e aí a gente. E tem até o manual de como brincar. E a criança se interessa pela caixa, porque a caixa não está pronta. E ela começa a brincar com aquilo ali. Só que eu acho que isso só acontece até um determinado momento. Eu acho que a gente vai ensinando para a criança que existe um jeito certo de brincar, que em determinado momento ela quer o brinquedo e ela não faz nada com a caixa. E eu acho que é a gente que ensinou isso. Não, a caixa é pro lixo. A gente vai ensinando que não é para brincar com aquilo, tem um jeito certo de brincar. Não é assim que se brinca. Uma vez eu tava vendo uma criança brincar com um quebra-cabeça. E aí ela pegou, virou o quebra-cabeça de cabeça para baixo e começou a montar de cabeça para baixo. Quando ela começou aquilo ali, na minha cabeça de terapeuta, que tem que ensinar, que tem que mostrar como se brinca, que tem que aproveitar cada momento para ensinar, passou pela minha cabeça assim, ó, tá errado, tá brincando errado. Aí mas não tá errado, só tá um jeito diferente. E tá errado para quem? Tá errado para mim, que eu queria que ela brincasse daquela maneira. Mas aí depois disso eu falei, aí toda vez que uma criança está brincando de um jeito eu falo, tá errado não, só tá diferente. E isso até expandiu para outras coisas, porque às vezes quando eu erro, isso tem um peso muito grande para mim, eu falo, eu não errei, eu só fiz diferente. Vamos fazer de outro jeito agora. Nem sempre vai dar certo. Falar isso para algumas pessoas, vai falar, não, Larissa, errou mesmo, cai fora, mas na minha cabeça tá, não errei, só fiz diferente. Sim, eu achei tão importante uma coisa que você falou, é que a gente vai atribuindo adjetivos que não são inerentes ao próprio objeto, né? Por exemplo, a caixa é suja, então ela tem que ir para o lixo. O Aham. plástico é perigoso, então a gente tem aquele universo, né? Eu lembro de uma amiga que ela me falou assim, o que que é isso, né? Eu tô mostrando um lápis. Aí eu falei, um lápis. Ela falou, mas para uma criança pode ser um microfone,
pode ser um tambor, pode ser muitas coisas, né? E o quanto que a gente está aberto, assim, para a gente perguntar o que que é aquilo, né? Sair dessa questão óbvia, que foi um pouco do que você falou logo no início, né? Tipo, sair só das minhas percepções e abrir espaço para eu escutar e aprender como que aquela criança está olhando aquilo que eu estou vendo, mas tentando ativar minha curiosidade para ver qual é o referencial que ela tem. Isso. E eu acho que isso é uma coisa que meu trabalho virou um pouco isso, sabe? De trazer o adulto. Eu já vou falar que depois a gente vê aí as perguntas, mas é, o medo de errar, o medo de fazer, de inovar, o medo de ser criativo, o medo de colocar sua ideia em prática, ele ele é muito presente nos adultos, pelo menos os adultos com os quais eu tenho contato, inclusive comigo mesma. Então, a gente, uma das coisas que eu falo para as pessoas fazerem e ajudo elas a fazerem também é fazer essas pequenas coisas no dia a dia. Essa coisa de, se eu fizer de outro jeito, coisas que não vão comprometer ninguém, não vão prejudicar ninguém. Então, tá aqui uma garrafa de água, eu vou colocar ela em pé de cabeça para baixo. Vou escovar dente hoje sentada na escada. Vou fazer coisas que é um pouquinho diferente e que quando eu era criança era muito mais fácil eu fazer do que agora que eu já estou meio que formatada, que isso é assim, isso aqui, isso é assim. Eu fazendo isso comigo mesmo, diminui a chance de eu fazer aquilo, não, isso tá errado, isso é assim, e eu sobrepor a brincadeira à criança. Então, por exemplo, estou brincando com uma criança. Automaticamente, não automaticamente, né? Isso foi construído, mas geralmente o adulto ele conduz a brincadeira para o jeito dele. Ele nem percebe que isso está acontecendo. Então, às vezes, a criança, como que a gente percebe isso? A criança está lá brincando, linda, maravilhosa, super empolgada, outras crianças brincando juntos. Aí chega o adulto. Aí umas vão embora, não se interessam mais, e a gente fica tentando fazer a criança querer participar. Aí a criança olha assim. Eu imagino que elas têm um universo paralelo, assim, que elas olham entre elas e falam: esse adulto não entende a nossa língua. Eles olham assim, ó, tipo, eles não chegam no que a gente está falando. Aí eles perdem a graça, desinteressa. Só que o adulto não consegue se colocar como não líder da brincadeira. Não consegue não direcionar, é do jeito dele. Então, às vezes, a criança perde interesse na hora e fala: lá vem, tipo, não estraga, não vem aqui estragar nossa brincadeira. E aí, então, o meu trabalho também está um pouco nisso, assim, ó, com os adultos. Eu falo, vamos fazer um jogo aqui, uma brincadeira. A brincadeira é a gente vai pegar várias palavras. Vocês vão pegar várias palavras, a gente vai criar uma história a partir do que aparecer. Olha, é um desespero. Não, porque é uma coisa que não estava no controle, não estava prevista, e começa a ficar nervoso. Eu falo, gente, não tem problema errar, vai dar tudo certo, e a gente vamos ver o que vai falar. Dependendo do clima que a gente estabelece, quando eu proponho isso, é incrível, maravilhoso, a gente acaba e fala, e dependendo do momento que eu coloco isso, é um desconforto, uma coisa, mas não, como assim? É inesperadamente improvisado, e como assim? Não, mas vou ter que criar o medo de errar. Então, a gente tem que reaprender a se arriscar minimamente, analisar o risco. Não comprometer ninguém, mas fazer essas pequenas brincadeiras assim no dia a dia. Se eu fizer de outro jeito, se eu colocar isso, e se eu que é uma proposta que a Débora fez a semana passada, semana retrasada, no canal do Telegram da Enquanto, que é muda o jeito de sentar para trabalhar. Quantas vezes a gente explora o chão andando com 4 apoios? Quantas vezes a gente nem senta no chão?
nem muda o jeito de se posicionar no espaço, de ir para um outro caminho. Então, se você acompanhar uma criança indo num trajeto de casa para a escola, por exemplo, elas vão um dia andando, no meio do caminho elas começam a querer andar por cima dos negócios, no outro elas vão catando o negócio no chão, no outro elas vão de ré, andando de ré, outra vai pulando, vai procurando poça, outra vai não sei o quê. Elas nunca fazem, vão só do mesmo jeito, a não ser que o adulto fala, para andar direito, vamos rápido, eu tô atrasado. Não, não pode fazer isso, não sobe nesse negócio, isso não é para subir. Aí até a criança faz só anda na mesma direção. Aí quando chega quando é adulto, que tem que ser criativo, inovar, arranjar solução, aí a gente fica, mas... Aí acontece alguma coisa que exige isso da gente para continuar sobrevivendo, não temos condições de fazer isso de maneira natural. Então a dica é, treine isso em espaços seguros, que ninguém tá vendo. Ai, hoje eu vou ler o livro deitada no chão. Hoje eu vou comer no sofá, sem ver televisão. Hoje eu vou mudar a cama de lugar. Hoje eu vou pular no sofá e ver o que vai acontecer. Nunca deixaram eu pular quando era criança, vou pular aqui no sofá agora. Se quebrar, eu dou um jeito. Eu arco as consequências, sabe? Fazer umas coisas assim para treinar esse músculo. Aí a gente faz isso, aí vem um e fala assim, que brincadeira de criança. Exatamente. Ai, que absurdo, que brincadeira. E às vezes a gente mesma, né, fica sendo essa voz do outro, né? Total. Eu estava fazendo, lembrei agora, eu estava fazendo um exercício como esse que você está propondo, que quando a gente estuda transformação de conflitos, eles falam, né, sobre essa questão do improviso, ou do quanto que você se solta, você consegue permear pelos espaços com mais leveza, autenticidade, enfim, e fazer aquilo que seu corpo pede. E aí eu fiz o exercício de estar aqui no meu quarto e dançando, coloquei uma música e fui dançando. E aí, nisso, a minha vizinha do lado, do quarto dela, dá para ver o meu. E eu não vi que a minha cortina estava aberta. E aí eu vi que ela estava na janela olhando, assim. A primeira coisa que me veio foi essa voz do outro, assim, de me jogar no chão, tipo. Fechei a cortina, assim, tipo, do chão. Levantei desconcertada. Eu já pensei assim, nossa, eu vou sair na rua, vou ver a minha vizinha, que vergonha. E nisso, passou um tempo, eu abri a cortina, tava ela na janela, assim, batendo palma. Tipo, ela foi super importante, sei lá. E aí ela dançando, ela mesma, né? Então, Que assim, legal. tem a nossa voz que nos limita, né? Que muitas vezes a gente é o outro, né? A gente fica imaginando o outro, o que ele pode falar e tudo mais, mas muitas vezes nós somos esse outro também, né? Que fica colocando, nos encaixotando, né? E às vezes para o outro ele precisava desse impulso, né? Para ele também dançar, Se assim, soltar. o próprio Olha, corpo, né? eu tô até emocionada. Meus olhos estão marejados aqui. Porque é isso. É exatamente isso. A gente é nosso, né? Essa autopunição, autocrítica, mas não foi construída à toa. Foi construída a partir de um histórico de vivências experiências que a gente teve. Só que quando a gente está nesse momento de flow, assim, e a outra pessoa conecta, na minha experiência, sempre vem um sorriso, sempre vem uma, uma coisa de cumplicidade, assim, e agradecimento. Obrigada por isso. Quando os grupos de estudo que eu fazia presencialmente, que agora está mais difícil, né? Eu não morar no Brasil também tem esse problema. Era um grupo de estudos de trabalho com crianças. E aí, o último momento, eu sempre fazia um momento de brincadeiras, ou intercalado, e fazia as pessoas brincarem. Olha, era dia, será noite, 8 horas da noite, de uma quinta-feira, todo mundo mega cansado. Saía do encontro
feliz, descansado, assim, era um negócio, eu falei, caramba, por que a gente não faz mais isso, entendeu? Faz o encontro para deixar fluir, assim, o que nosso corpo deseja. Também a gente nem sabe escutar mais o que a gente quer, que o nosso corpo está pedindo, assim, a gente está muito preso, né, na cadeira daquele jeito. E aí, o que eu acho? Não tem como falar isso sem falar dos espaços físicos e da nossa relação com ele. Então, quando eu falei da criança indo para a escola a pé, fazendo um trajeto a pé, na mesma hora que eu falei, eu pensei, quem vai a pé para a escola, gente? Quem são as pessoas que vão a pé para a escola? Com quais condições elas vão? Que crianças vão sozinhas para a escola, seguras? Que crianças vão, brincam na rua e são cuidadas pelaquela comunidade? Tem até muitos fatores que influenciam essa nossa resposta. Mas o que a gente deveria fazer era cuidar de um espaço coletivo para que as crianças possam andar sobre eles. Sabe o que eu penso? As ruas. Dependendo de como a criança vive, ela não usufrui de espaços públicos coletivos. É muito pouco o tempo que ela pisa sobre chão público coletivo, que é de todo mundo dali. É de um carro para uma escola que é uma escola particular, numa escola pública, da escola para aula de não sei o quê, da não sei o quê, para casa, do espaço, num condomínio fechado. E falando de um determinado grupo específico, né? Como que a gente oferece espaços públicos onde tenha diversidade, onde o que eu faço compromete todas as pessoas que precisam usufruir desse espaço também, as praças, os parques. Então, uma vez eu fiz uma enquete, pedi para os meus amigos perguntarem para os filhos ou crianças que fazem parte do convívio dele o que seria uma cidade perfeita. E foi incrível, porque uma das pessoas falou assim, ai, seria cheia de neve, ela tinha acabado de assistir Frozen. Aí a mãe falou, olha, ela acabou de assistir Frozen, por isso que ela tá respondendo assim. Era cheia de neve, parque de neve, escorrega de neve, lago congelado Era tudo sobre... Eu falei, gente, olha que incrível. A criança, a cidade perfeita é a cidade que ela viu no desenho, que ela se imaginou lá. Quando ela fez essa pergunta, ela falou, olha, e se imaginou nesse lugar. Outras crianças responderam coisas como mais árvores, mais parques. O meu filho responde, ai, tem que ter praia. Praia, praia. Então, essa coisa de pensar os espaços e a nossa relação com eles, para mim, não tem como a gente dissociar isso. Falar disso envolve a gente pensar sobre essas estruturas também. Tadeia, deixa aí para a pergunta. A gente fala, a gente percorreu tantos caminhos aqui, né? Que até a nossa infância veio junto. Eu acho que ficava horas aqui, horas, horas. Sabe por que eu gosto de dizer que a gente trabalha com planejamento flexível. Pensa que a gente vai planejar uma brincadeira para um grupo de crianças que a gente vai encontrar e passar um tempo juntos. Aí a gente organiza a brincadeira, os materiais, tal. Só que a gente não pode ficar pegado àquilo. Se a gente fica pegado àquilo, a gente desconsidera a motivação da criança, a nossa própria motivação, o tempo, os imprevistos que vão acontecer. Então, a gente tem um planejamento, que é para dar um contorno, mas a gente, às vezes, no momento, a gente quer falar de outra coisa. Então, nós temos um planejamento flexível, que chega aqui e a gente vai mudando. Mas no nosso encontro passado, vocês me perguntaram o que tem a cidade, o que as estruturas das cidades interferem na infância. Acho que a gente já falou bastante coisa.
primeira coisa que eu acho que a gente precisa é dar espaço de participação para as crianças. Para elas colocarem quais são as demandas dela. Dizerem o que é importante para que elas possam viver melhor ali. Ter esse espaço de participação e de escuta das crianças. O segundo ponto que já parece que é o maior problema de risco para as crianças são os carros. As nossas cidades priorizam o carro. Nossas cidades, as que eu conheço do Brasil. Claro que tudo isso que eu falar tem exceção, né? Mas, de maneira geral, priorizam o carro. Então, se fosse uma cidade que não pensasse e priorizasse o carro e o consumo, teriam oportunidade de cidades mais saudáveis para a criança, que tivesse natureza, integração com a natureza, que tivesse a oportunidade delas desenvolverem, incentivarem e ele teria a oportunidade de desenvolver autonomia, porque isso vai se refletir na autoestima delas, isso vai se refletir na coragem delas de se arriscar, no olhar que ela tem sobre como elas são escutadas, são ouvidas, como elas têm poder sobre a cidade também, que elas usufruem, que elas são parte. Então, menos carro, mais espaço de natureza, mais proteção para as crianças. Mas todas as crianças, praticamente, que eu perguntei, falaram que queriam mais parques. Acessibilidade, que as crianças possam ir de bicicleta, possam usar uma cadeira de rodas e conseguir se locomover pelo espaço. Uma coisa básica, calçada. Só quem é que dirige carro? Para tirar a carta de condução, carteira de motorista, tem que ter quantos anos? 18. 18. Quem tem o poder de dirigir carro? O adulto. Adulto. Pelo menos, no mínimo, é o mínimo. Se na rua não tem nem calçada, o que aquela rua está dizendo? Que se ali não pode, as pessoas não podem passar pedestres? Quem são as pessoas que não têm carro, não podem passar por ali? E as crianças, ou as pessoas que não podem dirigir. Quem é o dono daquela rua? As pessoas que têm carro e que dirigem. Se não tem nem condições de ter uma calçada para a gente passar, então eu acho que o primeiro ponto é isso: olhar para a estrutura da cidade, a quem é que está se beneficiando totalmente daquilo ali e o que é que aquilo está privilegiando. E uma cidade boa para criança é uma cidade boa para todo mundo. Uma cidade que dê oportunidade para elas brincarem em segurança, para elas ter um espaço em comum, um espaço de encontros, espaços de lazer, espaços de descanso, de interação com a natureza. Então, acho que é por aí como as estruturas influenciam a infância e como isso vai afetar a infância absurdamente, né? Vai influenciar muito, porque as relações os espaços eles evocam comportamentos, né? Eles fazem a gente se comportar de determinada maneira e nos impede de se comportar de outra maneira. Então, até lidar com diversidade, vivenciar a diversidade, cuidar do todo, tudo isso, se a gente modificar as cidades em benefício da criança, colocando a criança como prioridade, vai beneficiar todo mundo e vai possibilitar experiências que vão ser imprescindíveis naquele momento e para o resto da vida. Foi daí que nasceu a nossa... Foi dessas angústias que nasceu a Enquanto, que é a empresa que eu desenvolvi, que hoje tem mais pessoas que fazem parte do time, que é a gente ter um espaço coletivo para se perguntar, questionar e conversar sobre isso, mas, acima de tudo, também oportunizar trocas preciosas com outras pessoas
para refletir sobre esses nossos olhares e para ter mudanças efetivas, mesmo micro, do nosso dia a dia. E também surgiu com uma questão, uma pergunta sobre relações de poderes que a gente tem, né? Que está muito ligado, a ideia inicial foi, quando tudo virou digital, o poder das crianças aumentou? Essa foi minha pergunta. Porque eu pensei assim, aulas online, terapia online, encontros com a psicóloga online. Aconteceu, né, muitas vezes as crianças que eram atendidas ou que tinham aula sabiam usar mais aquela ferramenta do que o próprio adulto. Isso aconteceu em alguns casos. E discutindo sobre esses casos, eu pensei assim, pela primeira vez, será que pela primeira vez a criança teve mais poder, sabe mais sobre uma coisa do que esse adulto que é quem sabe mais, que tem o poder, que decide sobre todas as coisas? Eu me perguntei isso, será? E como que o adulto se sente nessa situação? Como ele se sente numa situação em que ele vai fazer um planejamento junto com a criança? Que ele vai precisar da criança para ajudá-lo a desenvolver isso. Eu comecei a pensar sobre tudo isso, foi aí que eu cheguei naquela concepções de infância, adultocentrismo, e chegou num ponto que é como que trabalhar com o adulto, a partir do que ele aprendeu durante a vida e agora, o que ele sabe agora, sobre como ele enxerga a infância, que valores estão ali naquela concepção que impacta como ele se relaciona com a criança. E quando a gente vai pegando isso e vai pensando isso, a gente também entra no lugar que eu não esperava, mas que chegou, que é esse lugar da rigidez do adulto, que eu não esperava isso. Mas a partir do momento que a gente começou a discutir sobre isso, pensar sobre isso, começou a ficar bem forte para mim essa questão do medo de errar, do medo do adulto de errar, do medo de arriscar, do medo de não saber, que aí eu relacionei com a minha experiência no começo da minha carreira como psicóloga, que eu fui atender uma criança pela primeira vez sozinha, sem uma outra pessoa comigo, que eu estava com tanto medo de errar, eu estava tão preocupada, eu queria que fosse tão perfeito, que isso fez com que não fosse perfeito. A minha tentativa de deixar tudo o mais perfeito possível fez com que eu cometesse um erro muito, que para mim foi muito forte, que foi que eu me desconheci naquele ambiente. Quando acabou a sessão, eu falei, mas quem foi essa pessoa que fez essa sessão? Não sou eu. Eu não me identifiquei em nada, porque eu baseei o meu planejamento, como eu imaginei que fosse a sessão, a partir do que eu aprendi na literatura, nos artigos, no livro, tal, isso para mim, a técnica é a base. Se você trabalha com criança, isso aí é a base. Mas tem um além, que eu queria imitar pessoas que eu achava que faziam um bom trabalho, que não era, que eu só estava imitando. Eu não estava usando a minha capacidade de jogo de cintura, de improviso, que eu já trabalhava com criança há muito tempo. Já tinha tido experiências profissionais muito antes de me tornar psicóloga. E parece que o meu medo de errar, eu esqueci de tudo isso. Ainda bem que não foi grave, foi tudo bem, foi uma sessão que eu avaliei. Minha autocobrança me fez me deixar muito mal, mas eu pensei muito tempo sobre isso. Eu pensei muito tempo sobre o que aconteceu ali que não vai acontecer de novo. Sabe o que aconteceu? Eu tive medo de errar, eu segui muito o planejamento que eu tinha feito, que não levava em consideração o momento,
a motivação da criança, o que estava acontecendo ali, o dia, tudo. E na segunda sessão já tinha melhorado bastante. E, e- então isso chegou, assim, apareceu que eu não estava sozinha nesses sentimentos, nessas sensações, mas já vinha pensando neles há muito tempo. Eu acho que Então, é uma questão, assim, como você mencionou, né, da rigidez do adulto, né, e com isso ele perde a criatividade e por se engessar demais dentro dos padrões de educação que acaba vivendo, né? mas eu até acho que isso acontece pela vontade de fazer certo, Exato. né? É tanto a responsabilidade, você não pode não ser um bom profissional quando você trabalha com uma criança, você tem que ter isso, tem que ter conhecimento técnico, conhecimento teórico, ético. Uhum. Só que, além disso, você tem que ter ainda o extra para conseguir vincular com uma criança, para conseguir criar um vínculo entre ela. Tem que ser o extra, só isso não basta. E o que eu percebi que aconteceu comigo naquele momento, que eu achava que isso era importante, mas eu também queria construir isso tecnicamente, sabe? E aí eu perdia o que fazia eu me conectar com uma criança. Essa rigidez é o medo de fazer uma coisa errada, Errado, sim. que é válida. Então, por isso que a gente precisa também aprender de uma maneira que não coloque em risco a criança, mas num ambiente Seguro. seguro, a treinar isso, para conseguir fazer isso com mais espontaneidade, com mais fluidez, garantindo a técnica, a ética, o conhecimento, a base científica. Bom, a gente ficava por horas aqui falando. Já chegamos a quase 1h30, 1h30. né? Quase, quase. Eu vou. Agora, esse mês de novembro, foi o centenário de José Saramago, né? Aí eu busquei algumas coisas dele, né? E eu achei algo tão interessante que foi: e se as histórias para as crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Gente, eu achei isso assim. Uau! Eu falei que, poxa, perfeito Perfeito. para encerrar. Fechou com chave de ouro, não, com José Saramago. Muito bom. Obrigada, Olha, obrigada, obrigada. obrigada por esse momento. Eu estou muito feliz. Queria agradecer a coragem que vocês têm de, com todos os medos, inseguranças e desafios, colocarem no mundo esse projeto. E eu me sinto muito honrada de fazer parte dele. E deixo aqui todo o meu apoio para vocês, e realmente muito, 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 muito grata. Obrigada, Lari. Foi uma honra e uma alegria imensa ter você aqui. Beijo grande. Um beijo, tchau.